nosso coração é o nosso grupo de oração. Nem todos nós seremos chamados a pregar, talvez em outras cidades, a pregar grandes retiros, porque o nosso coração é o grupo de oração. A cada um de nós, Deus confia um chamado. Pode ser que o Senhor há de levar alguns de nós, como eu disse, a lugares grandiosos, assim, no sentido que eu digo de público, de pessoas. Outros, talvez, nós só vamos pregar para 5, 4 pessoas, 10, 15, 20. Mas nós precisamos nos lembrar que eu e você seremos cobrados. Muito cobrados. Nós vamos à frente. Nós somos enviados por uma igreja. Nós somos enviados pelo nosso grupo de oração, pelo Ministério de Formação, pelo Ministério de Pregação. Eu não vou, como vai dizer o professor Felipe de Aquino, nós não somos uma igreja. Eu não sou um pastor, não sou um bispo. Eu represento a nossa igreja, a nossa identidade eclesial. Entende? E quando nós vamos e pregamos a nossa verdade, nós não nos aprofundamos, vamos falar sobre isso daqui a pouco, nós estamos incorrendo em algo muito terrível, que é, até mesmo como ele diz, ele como professor, que trabalhou em inúmeras universidades, mais de 40 anos, ministrando aulas, como professor, ele fala, é crime ensinar errado. E para nós, cristãos, é o quê? Eu pregar uma verdade que não é verdade, eu pregar a minha verdade, eu pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, como a Lisiane disse, e não se amparar naquilo que de fato nós precisamos. É heresia, é pecado grave, irmãos. Então, nós vamos pontuar algumas coisas aqui que é muito sério dentro do nosso ministério. Eu posso ser condenada por uma falsa pregação que eu fiz. Eu posso ser condenada pela minha soberba. Nós não sabemos como será o nosso juízo, nós temos conhecimento. Mas então o que nós estamos fazendo aqui é muito sério. E por isso que nós precisamos nos amparar ali, no nosso tripé. E para que a gente possa ir nos aprofundando um pouquinho mais, quero trazer aqui alguns pontos que o professor dá para nós. É o seguinte, a gente só ama aquilo que nós conhecemos. E a apostila, eu anotei aqui, que eu acho uma fala dela magnífica, que diz assim: aquele que é chamado a ensinar Cristo deve, portanto, procurar primeiro este ganho supereminente, que é conhecer o desejo. Eu escrevi pequeno, deixa eu pegar aqui. Que é o conhecimento de Cristo, pois é deste conhecimento amoroso que jorra o desejo de anunciar. Se eu e você, irmãos, não conhecemos a Cristo, não conhecemos aquilo que a igreja nos dá como tesouro, como que eu e você vamos anunciar? Como que eu e você teremos a unção? Como que nós vamos nos amparar no tripé? Na verdade, chega a ser, são 2 pilares da pregação, na palavra e no Espírito Santo. Como que eu vou anunciar a palavra se eu não conheço? Se eu não conheço a minha igreja? Se eu não conheço aquilo que a igreja me diz? Qual é o meu papel enquanto servo de Deus? Enquanto pregador, enquanto formador? Hoje voltado aqui a nós, pregadores. Qual o nosso chamado? Qual o nosso papel? Será que de fato nós conhecemos? Será que de fato nós temos feito a nossa tarefinha de casa? Será que de fato nós temos nos amparado daquilo que de fato nos é proposto? Como tem sido a minha e a sua pregação? Em Oséias vai dizer: meu povo perece por falta de conhecimento. Eu creio que isso que nós vamos falar aqui não acontece na Diocese de Cornélio-Procópio, só acontece lá na Diocese de Apucarana. Mas, irmãos, eu e você, nós estamos buscando conhecimento. Talvez muitos de nós, um pouco mais jovens, a gente tem, não digo da questão de idade, irmãos, aqui eu digo nós, enquanto renovação carismática, graças a Deus a renovação é um movimento que forma para a igreja, não somente para a renovação. Lá na minha paróquia nós temos tantas lideranças que fizeram parte da renovação e hoje estão inseridos em outros movimentos pastorais como lideranças, porque foram formados.
Nós temos a capacidade, o ímpeto, precisamos buscar mais. Aquilo que eu anotei o nome do bispo, Dom Marcos. Dom Marcos pedia: pregue sobre a palavra e estude mais. Precisamos estudar, vamos falar sobre isso. Nós temos essa perspectiva, essa necessidade, porque estamos nas formações de que nós precisamos estudar. Precisamos buscar, e por isso vamos nos amparar ali na Sagrada Tradição, na Sagrada Escritura e no Magistério. E aqueles irmãos que não têm esse ímpeto de procurar, que não conhecem de fato o Magistério, que não conhecem de fato aquilo que a Igreja diz, esses irmãos eles irão se perder por conta de uma fala minha. Um exemplo lá desse sacerdote, principalmente ele, né? Com o peso que ele tem sobre o ministério dele. E nós também, irmãos, temos esse peso sobre nós. Uma palavra mal colocada, uma palavra errada, né? Nós podemos perder uma alma. E nós, mais uma vez, seremos cobrados. E o professor Felipe de Aquino vai dizer assim, aquilo que eu falei, né? Nós somos enviados pela igreja. Nós não somos enviados por conta própria. Ninguém aqui fundou uma igreja ou é dono de uma igreja, ou se instituiu pastor ou bispo. Nós somos enviados pela igreja. Nós não somos donos daquilo que nós fazemos, porque isso a gente não pode pregar o que a gente quer. Ensinar a fé é errado, é heresia, pecado grave. Isso eu já disse a vocês. Então, que nós possamos compreender que nós representamos uma igreja. Hoje eu estou aqui, represento o meu grupo de oração, represento a minha paróquia. Vocês vieram enviados. Alguns, que paróquia que é essa? São Jerônimo. Alguns são dessa paróquia, outros vieram de outros cantos aqui da diocese, representando o seu grupo de oração, representando a sua paróquia. Nós, além de levar o peso do anúncio, nós também carregamos o peso, né, da nossa paróquia, da nossa diocese, da renovação carismática católica. E eu falo, irmãos, que o Senhor não permita, nunca permita que as pessoas saiam do movimento por minha conta, por uma palavra maldita, por uma forma como eu me portei, porque eu amo a renovação carismática católica. Que o meu contra-testemunho não afaste o irmão. E isso é muito sério, irmãos. Então anota lá. Eu gostaria que vocês pudessem pegar uma caneta, quem tem um papelzinho, e anotar isso que ele diz, que vai dizer assim: qual o nosso papel? Já nós vamos adentrar um pouquinho mais, irmãos. Qual é o nosso papel enquanto pregador? Precisamos ter muito zelo. Não ensine o que a igreja não ensina. Nós não podemos ensinar aquilo que nós não conhecemos. Como que eu quero ser melhor que a igreja? Se a igreja não me ensina tal coisa, por que eu vou ensinar? Por que eu quero ensinar algo que nem a própria igreja ensina? E dizer que isso é uma verdade? E tem muitos pregadores querendo ensinar aquilo que a própria igreja não ensina. Aquilo que a própria tradição, a Sagrada Escritura, o Magistério não nos ensina. E há muitos querendo se aparecer nesse sentido. Anotaram? Não autorize o que a igreja não autoriza. Irmãos, não autorize aquilo que a igreja não autoriza. Quem somos nós? Eu tenho o costume de falar que nem é eu na fila do pão. Ah, Deus seja louvado. Agora o nome pegou, né? De fato. Mas não autorize aquilo que a igreja não autoriza. Quantas vezes talvez nós queremos ir pregar e por falta de conhecimento, por falta de às vezes nos aprofundar no conhecimento da igreja, na Sagrada Tradição, no Magistério, quando nós temos dúvida, nós queremos autorizar algo que a igreja não autoriza. E há muitos pregadores fazendo, né, coisas absurdas dentro dos grupos de oração, autorizando aquilo que a igreja não permite, orientando os irmãos naquilo que a nossa igreja ela não autoriza. Mas também não proíba aquilo que a igreja não proíba. Principalmente nós da renovação, irmãos, quando nós vamos estudar a palavra, nós vamos nos formando, o Senhor ele vem nos moldando de uma forma muito profunda. Eu tenho 10 anos de caminhada, tenho certeza que aqui tem gente que tem 1, 2, 3, 20, 30, 40, 50 anos de caminhada, talvez. E nós, conforme o Senhor ele vai nos moldando, eu tenho certeza que muitas coisas foram moldadas, irmãos. Eu olho para uma cara de 10 anos atrás e eu vejo
vejo o quanto o Senhor me lapidou. E quando nós vivemos esse processo de conversão, eu vejo em alguns grupos de oração em que eu estou, até mesmo no meu, a gente sempre tenta nos policiar, que às vezes nós falamos algumas coisas que de fato a igreja, ela não, como que é para eu não me perder, ela não proíbe. E nós queremos proibir, irmão, como uma forma de condenação. Não pode isso, não pode aquilo. Mas será que não pode? Irmãos, eu não quero dizer aqui uma pregação relativismo, né? Assim. Mas é que nós precisamos ter discernimento. Será que de fato a igreja proíbe? O que a igreja nos diz sobre isso? Precisamos nos informar antes de pregarmos. Porque às vezes nós vamos pregar e as pessoas, elas se sentem tão oprimidas, como se a igreja estivesse esmagando ela, e na verdade não é daquela forma. Cada um de nós, o Senhor, ele age de uma maneira. Há pessoas que têm um encontro com o Senhor e ela tem uma mudança radical, ela larga tudo para viver o caminho do Senhor. Há pessoas que têm um encontro com o Senhor e elas vão passar por um processo, elas vão renunciando a um pouco. Então, né, que a gente não seja radical, e eu não quero dizer aqui que a gente está pregando aquilo que não é a verdade, a gente tem que pregar aquilo que é verdade, mas tomar cuidado dentro das nossas pregações, né, onde o Senhor nos envia, para que a gente não proíba aquilo que a igreja de fato não proíbe. Então está amparado sempre, né, no nosso tripé. E não queira saber aquilo que a igreja não sabe. Ele vai dizer que vivem perguntando para ele inúmeras coisas, e ele diz: eu não sei, a igreja não sabe, vocês querem que eu saiba? Né? Maria Madalena não sei o que, eu não sei, a igreja até hoje não disse. Então que nós não ficamos fazendo suposições, que nós não ficamos ensinando, que nós não queremos saber aquilo que a igreja ela não sabe ainda, que a gente não leve aos nossos grupos de oração uma fonte falsa, porque eu tirei essa conclusão, né? Lógico, irmãos, eu não estou falando que nós não vamos estudar, talvez o Senhor pode até usar para revelar algumas coisas, mas existe, né, todo um caminho para se comprovar aquilo que a nossa igreja até hoje nos trouxe. Então, que nós possamos nos apoiar nesses 4 pontos, que a gente tenha muito discernimento. E ainda, irmãos, quando nós tocamos essa questão, principalmente sobre, né, os irmãos que querem saber aquilo que a igreja não sabe, nós entramos em um ponto, antes da gente se aprofundar um pouquinho mais, que é muito importante nós falarmos. A Lise já trouxe, mas que nós precisamos frisar um pouco mais, que é o que? A questão da humildade. Para que nós possamos exercer todos esses 4 passinhos, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos reconhecer a nossa necessidade do Espírito Santo, para que eu seja conduzida por Ele, para que junto, né, aquilo que a igreja nos dá, Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério, a Sagrada Tradição, para que eu tenha a humildade de que é o Senhor que irá fazer a obra, e não eu, né? Porque às vezes nós chegamos a um ponto em que a gente começa a ficar conhecido, né? Hoje a Liz, vou dar um exemplo da Liz. A Liz é coordenadora estadual. Uau, né? As pessoas começam a crescer os olhos. Não é o caso da Liz. A Liz é uma das pessoas mais humildes que eu conheci nessa caminhada. Eu vejo da intimidade com o Senhor. A Liz, ela não se deixa levar, né? Pelos elogios, pelos carinhos que ela recebe. Isso é algo que eu tenho acompanhado ela nesses 3 anos, adentrando aí os 3 anos, já faz mais, né, um pouquinho, porque eu tive um ano de coordenação com a Alice. Então, irmãos, vamos deixar aqui essa soberba. É gostoso receber elogio? É lógico que é, né? Você saber que, opa, né, o Senhor usou de você. Mas nós precisamos ter essa humildade, irmãos. Deixar que o Senhor apareça e que eu diminua. Até ontem na aula, a gente foi a Santa Missa ontem em Jardim, que a gente não iria chegar a tempo lá para participar nem aqui e nem para retornar lá. E o nosso pároco, ele me dizia uma informação que eu não conhecia. E aquilo eu falei: uau, que legal, né? A gente está sempre, constantemente aprendendo. Vocês sabem o significado da palavra Paulo e da palavra Saulo? Quem sabe? Pode falar para mim, eu não sabia. Pode falar. Isso, gente, maravilhoso, magnífico. Olha para a gente ver. A gente aprende com a nossa igreja. Talvez é uma vergonha, mas eu nunca tinha me atentado. A gente vai se aprofundando um pouco mais, mas na palavra de Saulo e Paulo. Paulo
mas o Senhor tornou-o pequeno. Paulo, pequeno. E se tornou tão grande diante aos nossos olhos, porque ele foi dócil ao Espírito Santo. Dócil ao agir do Espírito Santo. E eu quero pegar aqui a frase de um santo, São Vicente de Paula, que vai dizer assim: o demônio, como ele é soberbo, ele não consegue derrubar uma pessoa que é humilde. O demônio, como ele é soberbo, ele não consegue derrubar uma pessoa que é humilde. E se eu e você, irmãos, formos humildes, deixarmos, nos considerarmos de fato pequenos, porque nós somos pequenos, né? O demônio não terá vez contra a minha e nem a sua vida. Principalmente porque os pregadores é muito provável, né? Acontece de tudo quando a gente vai pregar, irmãos. Então, irmãos, como eu disse, essa pregação, ela é bem simples. Ela não tem uma novidade, tipo, uau. Mas são coisas pequenas em que nós não temos realizado. E nós não temos conseguido desempenhar em nossos grupos de oração. Que não tem acontecido de fato. É igual a pregação querigmática. Nós que vamos passar a formação, gente, parece que sempre que nós vamos passar a formação sobre a pregação querigmática, que é algo que parece tão simples e tão óbvio, mas existe sempre aquela: como que faz a pregação querigmática? E eu não estou aqui nesse sentido falando menosprezando, ai, que coisa fácil, não. Mas é aquele feijão com arroz que não tem acontecido nos grupos de oração. Ano passado, foi se falado muito sobre essa questão da pregação querigmática, de pregar de fato o querigma. E aqui, irmãos, para que nós façamos uma pregação querigmática, eu preciso estar amparada na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e no magistério da igreja. Eles se unem. Não tem como eu falar do Sagrado Magistério, ou falar melhor dizendo, da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição, sem eu falar do Magistério. Não tem como eu me amparar somente no Magistério e na Palavra de Deus, se eu não falar da tradição. Não tem como eu falar somente do magistério e da tradição sem falar da Escritura. Os três, eles estão interligados entre si e precisam que as nossas pregações, elas sejam de fato fundamentadas na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério. E para que a gente possa adentrar um pouquinho mais, porque talvez muitos de nós nunca buscamos de fato, quando nós falamos que a nossa pregação, ela precisa ser fundamentada. Vocês já pesquisaram o que a igreja nos diz? Por que de fato precisa ser fundamentada? O que a igreja nos diz sobre a Sagrada Escritura, sobre o Sagrado Magistério, sobre a tradição? O que a própria igreja nos diz sobre isso? E eu trouxe para vocês, irmãos, eu sei que é um pouquinho maçante, depois do almoço, formação, né? Ela é mais complicadinha, assim, não é um tema, né? Que às vezes a gente tem alguns temas que nos despertam muito mais. Mas eu quero trazer para vocês aquilo que a nossa própria igreja nos diz, né? Que está também no catecismo. Mas eu trouxe aqui aquilo que o Papa VI publicou na nossa Constituição Dogmática no Dei Verbum. E vai nos dizer assim: presta atenção para que a gente possa ir meditando junto. Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. Por isso, Cristo Senhor, em quem vossa toda a revelação do Deus Altíssimo se consuma, mandou aos apóstolos que pregassem a todos como fonte de toda a verdade salutar e de toda a disciplina de costumes, o Evangelho prometido antes pelos profetas e por ele cumprido e promulgado pessoalmente, comunicando-lhe assim com os dons divinos. Isto foi realizado com fidelidade, tanto pelos apóstolos e na sua pregação oral, exemplos e instituição transmitiram aquilo que
tinham recebido dos lábios, trato e obras de Cristo, e o que tinham aprendido por inspiração do Espírito Santo, como por aqueles apóstolos e varões apostólicos, que sobre a inspiração do mesmo Espírito escreveram a mensagem da salvação. Porém, para que o Evangelho fosse perenemente conservado, íntegro e vivo na igreja, os apóstolos deixaram os bispos como seus sucessores, entregando-lhes o seu próprio ofício de magistério. Portanto, esta sagrada tradição e a sagrada escritura dos dois testamentos, presta atenção, são como um espelho no qual a igreja peregrina na terra contempla a Deus, de quem tudo recebe, até ser conduzido a vê-lo face a face de qual ele vem. Presta atenção. São como um espelho no qual a igreja peregrina na terra contempla a Deus, de quem tudo recebe, até ser conduzidos a vê-lo face a face. Irmãos, se a própria igreja nos diz que esse tripé nos revela, nos é um espelho de Deus, quem sou eu para não pregar aquilo que eu preciso pregar? Quem somos nós para não nos ampararmos no fundamento? Para querer levar uma verdade que não é, para querer pregar aquilo que os nossos irmãos querem ouvir. Se a própria igreja vai nos dizer que é o espelho que revela a Deus, que nos leva a Deus, até que um dia eu e você possamos contemplar face a face. Olha a responsabilidade da nossa pregação, de fato, de nós estudarmos, de nós nos dispor do nosso tempo para que a gente possa compreender. E não é algo, irmãos, que parece tão complicado. E não é algo somente que nós usamos na nossa pregação, é no nosso dia a dia. Eles estão aqui, a igreja, ela está à nossa disposição. Eu quero dar um exemplo para vocês, eu vinha meditando sobre isso, o quanto esse tripé, ele não apenas acontece nas nossas pregações, mas ele acontece no nosso cotidiano. Vocês já pararam para ver, na profissão de vocês, aquilo que a igreja tem a dizer, quando vocês têm que tomar determinada decisão, ou dentro de uma decisão que vocês vão tomar? Vou dar dois exemplos aqui, para que a gente compreenda a grandiosidade, o tesouro que nos foi confiado. Como eu disse, irmãos, pode não ser a nossa realidade. Talvez nós tenhamos, de fato, nos aprofundado, de fato, pregado aquilo que tem que ser pregado aqui no nosso tripé. Talvez alguns de nós tenham pregado somente a sagrada tradição ou a sagrada escritura. De fato, né, a sagrada escritura é o nosso tesouro, é o nosso centro, é a centralidade. Aqui está, mas ela não caminha sozinha. Talvez muitos de nós temos nos esquecido que nós temos no até... eu sou professora da educação infantil, do ensino fundamental, então a gente tem esses hábitos de eles repetir. Então, se eu ficar com esses vícios linguísticos aqui, que de professora, vocês ignoram. Mas nós temos o catecismo. Será que as nossas pregações têm sido fundamentadas aqui? Será que eu e você temos nos amparado na hora de preparar uma pregação? Será que eu pego para consultar o catecismo? Foi me dado um tema. E será que eu e você temos ido lá? Vou pregar sobre esse tema, me veio a moção, me veio a palavra. Será que eu tenho agregado aqui? Será que eu tenho fundamentado? É lógico, irmãos, a pregação no grupo de oração ela é enigmática, ela é curta. Mas ela, quando nós pregamos o catecismo, a nossa pregação, ela se torna mais eloquente. Assim a pessoa tem uma certeza, porque não é aquilo que eu estou dizendo, é aquilo que a igreja está dizendo. Não sou eu, Natália. Quando nós vamos pregar, irmãos, temas... Então, eu não tenho pregado, na verdade, sobre isso, mas eu estou falando num contexto mais assim. Quando nós vamos pregar, adentrando na área, na fase da vida que eu vou entrar. Meus pais coordenam a pastoral familiar, por exemplo. Quando vai pregar sobre método Billings, sobre abertura à vida, é complicado, não é? Se amparar em determinados temas. Por quê? Principalmente hoje, as pessoas não querem mais ter filhos. Filho é um peso, filho é um problema. Abertura à vida, meu Deus, eu vou casar. Eu falei, meu Deus, será que eu vou ter força? Tem os meus sobrinhos que moram comigo, né? Para ser aberta à vida. Mas, irmãos, eu conheço a palavra. E a igreja está aí no meu serviço, por exemplo. O que nós fizemos?
casamento, marcamos uma reunião com o nosso padre. E eu fui lá e falei, estendei eu e o Gustavo e o padre, e falei, padre, o que a igreja espera de nós? O que nós podemos fazer para nos preparar para esse caminho de um ano que nós temos em preparação ao matrimônio? E ele disse, vocês nunca estarão preparados. Nós nunca estaremos, irmãos, preparados. Mas nós sentamos com ele porque eu conheço a palavra de Deus. Eu conheço aquilo que a tradição me diz e aquilo que o magistério me diz. Sobre a vocação que eu estou assumindo ao matrimônio. E aí que entra, que às vezes a gente assume uma vocação, querendo abraçar somente uma parte dela e esquece da outra. E aquilo, a igreja, o padre, enquanto igreja, me auxiliou, me explicou sobre a abertura à vida, a gente já tinha um conhecimento, mas nos falou algumas coisas que eu não sabia. E aquilo trouxe paz ao meu coração. Por que eu quis trazer esse exemplo, irmãos? Porque, como eu disse, nós precisamos nos amparar nesse tripé para tudo. A minha profissão, uma vez, nessa época o meu pároco não estava em Jardim, gosto muito dele, meu diretor espiritual, e eu fui a um amigo meu que conhecia muito sobre bioética, vários assuntos lá, ele era bem expert em uma área. E eu sou engenheira ambiental e professora de educação ambiental, né? Agora estou trabalhando somente com o ensino fundamental. E me chegou um projeto para que eu fizesse lá no escritório, né? E era um projeto que, no meu ponto de vista, enquanto cristã, eu não poderia apoiar, porque ia contra aquilo que a igreja defendia. E eu falei, como que eu, como engenheira, irmãos, são diversos casos, tá? Porque eu sei que tem muitos advogados, até a gente, quando conversava com ele, da questão dos advogados que vão trabalhar do divórcio, né? É muito polêmico essa questão. Mas no meu caso, como eu tinha ali o conhecimento, eu me senti como se eu estivesse ofendendo a minha fé, se eu aceitasse aquele projeto, que eu ia cooperar com uma clínica, né, que iria fazer determinado procedimento. Não era aborto, irmãos, mas ia, né, contribuir com uma clínica que ia fazer um determinado procedimento que eu me sentia ofendida, porque a igreja proíbe isso. Então, por que eu trouxe esses dois exemplos? Para que a gente entenda. E nós, enquanto pregadores, precisamos levar isso para os nossos grupos de oração. Precisamos informar, precisamos anunciar, precisamos ter certeza daquilo que nós pregamos. A autoridade. Não é todos os temas em que nós dominamos. Tem tema que eu tenho mais facilidade de pregar. Tem outros temas que a gente vai ter mais dificuldade. Mas se nós estivermos amparados, o Espírito Santo ele vai usar de nós. Porque a gente tem propriedade naquilo que a igreja diz. Eu não preciso pregar o que eu quero. É só nós pregarmos a palavra. Eu vi que tem acontecido em muitos grupos de oração. A gente tem pregado tem pregado o vizinho, papagaio e periquito, e não tem pregado a palavra de Deus. Não tem pregado o próprio Senhor. Amém? Vamos continuar aqui. E agora a gente entra na Sagrada Tradição. O que diz sobre a Sagrada Tradição? O que a igreja nos diz? Por quê? E assim, a pregação apostólica que se exprime de modo especial nos livros inspirados devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Por isso, os apóstolos, transmitindo o que eles mesmos receberam, advertem os fiéis. Presta atenção. Observem as tradições que tinham aprendido, quer por palavras, quer por escrito. Observem as tradições que tinham aprendido, quer por palavras, quer por escrito. E aqui lutem pela fé recebida, de uma vez para sempre. Ora, o que foi transmitido pelos apóstolos abrange tudo quanto contribui para a vida santa do povo de Deus e para o aumento da sua fé. E assim a igreja, na sua doutrina, vida e culto perpétua, e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo aquilo que ela acredita. Vamos pontuar aqui. Observem as tradições que tinham aprendido, quer por palavras ou quer por escrito, e que lutem pela fé recebida de uma vez para sempre. E mais uma vez é aquilo que eu já disse. Se o próprio, o Papa na época vai nos dizer isso, quem somos nós para não observar, para não nos aprofundarmos, para de fato ignorarmos uma parte do nosso tripé? Então a gente precisa ter esse zelo na hora de preparar as nossas pregações. E ainda nós continuamos. A relação entre a Sagrada Tradição
a Sagrada Escritura. A Sagrada Tradição, portanto, e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si, com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como uma coisa só e tendem ao mesmo fim. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. E a Sagrada Tradição, por sua vez, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que eles, com a luz do Espírito Santo da verdade, a conservem, a exponham e a difundam fielmente na sua pregação. Donde resulta, assim, que a Igreja não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Então, irmãos, nós não podemos somente nos apoiar na Sagrada Escritura. A gente não pode esquecer da Sagrada Tradição. Elas sempre vão caminhar juntos. E aqui, irmãos, o quanto tem a nossa tradição da igreja, que é belíssima, o quanto tem a nos ensinar a vida dos santos que já passaram, que experimentaram, que viveram e que hoje deixou também para nós os testemunhos. Então, que a gente possa ter esse zelo e esse cuidado. E para a gente finalizar, antes de finalizar essa parte, só para a gente conhecer, eu quis trazer para que a gente pudesse conhecer, porque às vezes nós falamos e a gente não entende o que quer dizer. E agora, a relação de uma e a outra com a igreja e com o magistério. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito, presta atenção, sagrado da Palavra de Deus, confiado à igreja. Aderindo a este, todo o povo santo persevera unido aos seus pastores na doutrina dos apóstolos e na comunhão da fração do pão e da oração, de tal modo que na conservação, na atuação e na profissão da fé transmitida haja uma especial concordância dos pastores e dos fiéis. Porém, o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiado só ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Este magistério não está acima da palavra de Deus, mas sim ao seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto, por mandato divino e com assistência do Espírito Santo, a ouve piamente, aguarda religiosamente e a expõe fielmente, aurindo deste depósito único da fé, tudo quanto propõe a fé, como divinamente revelado. E é claro, portanto, que a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja, segundo o sapientíssimo desígnio de Deus, de tal maneira se unem e se associam, que um sem o outro não se mantém, e todos juntos, cada um ao seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Então vai dizer que quando nós unimos os três, eu não me baso somente em um, ele vai agir de forma eficaz, para que nós possamos ser usados pelo Senhor, instrumento nas mãos do Senhor, para a salvação das almas. E aqui a gente agora vai adentrar, irmãos, em alguns pontos, como isso de fato nos assegura em nossas pregações. E eu gostaria que a gente pudesse prestar atenção, como eu disse, não é uma novidade. Aqueles que já fizeram, a formação, quem aqui já fez a formação da primeira apostila? Até tem bastante gente, mas ainda tem vários irmãos. Então, talvez para aqueles que já passaram pela apostila 1, não é novidade, como eu disse, porque lá na apostila nós temos um tema sobre isso. E conversando com a Lise, ela achou interessante a gente pontuar aqui novamente. E ele vai nos dizer assim: além dos fundamentos
permite ao evangelizador pregar enraizado na certeza do que está pregando, conforme a fé da igreja. E aqui tem alguns motivos pelos quais é necessário pregar e ensinar com fundamentação. Qual é o primeiro? Unidade da igreja. Quando nós pregamos, irmãos, embasados no nosso tripé, nós estamos unidos. Seja onde eu estiver pregando, eu estarei em unidade com a minha igreja. Eu posso pregar aqui na diocese de Cornélio Procópio, eu posso pregar lá na minha diocese, eu posso pregar lá em outro estado, eu posso pregar em outro país, e nós estaremos unidos, porque eu não estou pregando algo meu, eu estou pregando a própria igreja. Então ela nos une. Quando nós nos fundamentamos, temos essa pregação fundamentada, eu tenho a certeza de que eu estarei em unidade. Eu não estarei ferindo, algo, porque nós estamos unidos. A nossa igreja ela é muito bela por isso, Eu nunca saí fora do país. Ainda nós vamos, Quem quiser realizar uma lua de mel lá para Roma, Precisa acordar, irmãos, estou aceitando. Mas como é quando nós participamos, Eu imagino que seja, Quando participa da missa em outro país, e você consegue entender, é lógico que tem a questão da linguagem, às vezes a gente não vai entender, mas a beleza da nossa igreja, essa unidade que nos une. Então, quando nós nos fundamentamos, nós temos a certeza em que nós estamos unidos, essa certeza da unidade. Outro ponto é a coerência entre as mensagens. Quando nós estamos fundamentados, a mensagem que eu trouxe hoje no grupo de oração, vamos pôr aqui ao grupo de oração, é a mesma mensagem que o irmão da próxima, meu grupo de oração é quinta e sábado, é a mesma mensagem da próxima quinta-feira, porque tem coerência. Eu prego embasado na igreja, na palavra, na tradição do magistério. Então o que eu trouxe e o que o meu irmão vai trazer, eles estão embasados. Não tem essa dispersão, E talvez em alguns grupos de oração isso não tenha acontecido, essa coerência. Talvez alguns grupos de oração tenham se pregado algumas coisas em que não está fechando a conta, que não está batendo, como eu disse, não é o caso de Cornélio Procópio, mas lá em Apucarana, no estado, Lisa? Tem muitas coisas que não estão coerentes. É o caso que eu disse lá mais uma vez. Não está a pregação lá, não está coerente com aquilo que a igreja prega. É magnífico quando nós vamos para o EIC, eu acho muito interessante. E daí nós vamos para o hotel e nós começamos a partilhar sobre o nosso workshop da pregação, e o outro começa a partilhar sobre o workshop da cura, e assim vai entre os workshops. E sem eles mesmos, os coordenadores nacionais e estaduais, saberem, a mensagem entre si, elas se conectam, porque tem coerência, elas são embasadas no mesmo material, o direcionamento para cada ministério é um, mas o Senhor nos une, essa unidade nos une, o mesmo Espírito une a cada um de nós nos seus diversos ministérios. E é por isso que nós precisamos nos embasar mesmo, irmãos, nos fundamentar para que não tenha essa incoerência, para que o meu irmão chegue no nosso grupo de oração e ele tenha esse desejo de voltar, que ele não volte confuso. Mas semana passada foi pregado isso, daí do nada agora pregou isso, e ele vai ficar confuso. E como eu disse, nem todos vai ter esse desejo de se aprofundar, de buscar qual é o correto, e ele vai se apegar naquilo que é mais fácil, e nem sempre aquilo que é mais fácil é o correto. Entende? Então tenhamos essa prudência, esse desejo de nos aprofundar, de estudar, para que tenha coerência as nossas pregações. E aqui nós entramos no zelo e prevenção do erro. O zelo pela tua casa me consome. Então sempre que nós vamos preparar uma pregação, nós precisamos ter zelo. Preparar a pregação, quem gosta? Seja sincero, irmãos, quem gosta de preparar a pregação? Levanta a mão para mim. Quem gosta? Eu vou ser sincera para vocês, eu não gosto. A Alice também não. Por quê? Para mim, Natália, é muito sofrido, irmãos. Eu sofro muito, eu sou ansiosa, eu sou insegura. E eu falei, meu Deus, eu vou andar quilômetros. E se a minha pregação, o Senhor não usar, não foi eficaz? Talvez não seja, talvez alguns vão sair e eu esperava mais. Mas, irmãos, é a
feijão com arroz bem feito, entendeu? A gente precisa tocar em alguns assuntos. Então, quando a gente vai pregar, ainda aqui a gente tinha um material em cima, né, Liz? Tinha uns detalhezinhos que eu não vou expor aqui, né? Mas quando a gente vai pregar, a gente tem que escutar a noção que veio do grupo de oração. Dá um trabalho, né? A gente tentar unir, daí você tem um conhecimento, daí você fala, será que é isso mesmo que o Senhor quer? Daí você começa a estudar, toma tempo, né? É aniversário da cidade, da minha cidade, né? Toma tempo, queria estar lá na festa, talvez, né? A gente queria estar lá curtindo, aproveitando o domingão, lá com a sua família, deitado no sofá dormindo, queria estar fazendo qualquer coisa. E preparar a pregação, nos formar, exige de nós. Então nós precisamos ter zelo, que ao nosso cansaço os outros descansam, que ao meu esforço almas sejam salvas, vidas sejam restauradas. Tenhamos zelo para preparar a pregação, e aquilo que a Alice sempre fala, eu acho muito interessante, o zelo que ela tem como ministério de pregação. Ela assumiu o chamado do Estado, ela não sai abraçando outras missões, embora ela seja chamada muito. Para em todo canto a Alice está sendo chamada, né? Até para os outros estados, agora a nossa coordenadora é famosa. Ela pregou no EIC, agora ela é chique. Então, ter esse zelo. Eu sei que tem muitos grupos de oração que a gente é um pregador, ele toca, ele canta, ele intercede, tem que repetir porque nós não temos, né, a diversidade de pregadores. No meu grupo de oração, graças a Deus, nós pregamos a cada 6 meses. Nós temos bastante pregadores e a gente faz a escala a cada 6 meses e praticamente não repete. Mas eu sei que não é a realidade. Então, se nós não vamos dar conta de fazer uma boa preparação para essa pregação, não assume o chamado. Porque às vezes o meu mau preparo pode, né, ali interferir na vida de um irmão. Uma palavra maldita, a minha falta de preparo, a minha falta de estudo, a minha preguiça pode interferir em algo seríssimo. E dentro aqui, irmãos, para a gente finalizar, no zelo e prevenção de erros, nós entramos em 4 pontos, que é o iluminismo. Vocês conhecem aquele irmão iluminado? O Espírito Santo só fala com ele? No seu grupo de oração tem? O Espírito Santo só fala com ele. Os irmãos, meu Deus. E daí nós queremos, o Senhor já começa a me achar. Nossa, o Senhor falou isso para mim, né? E a gente sequer vai consultar. Será que de fato é aquilo que o Espírito Santo quer? Será que é isso mesmo? E nós vamos por aquilo. Eu sou aquele irmão iluminado que o Espírito Santo falou comigo e eu vou pregar em cima daquilo. Eu não escuto, eu não partilho com os irmãos, vamos porque nós estamos em reunião de núcleo. Eu não escuto, eu não me aprofundo e eu vou sobre isso. Somente sobre esse discernimento, sobre aquilo que eu achei que o Espírito Santo falou. Né? Que às vezes são vozes da nossa cabeça, né? Que nós estamos falando que é o Espírito Santo. Então, quando nós estamos amparados ali, nós não caímos nesse erro de nos achar o irmão iluminado. Deus seja louvado, tenho certeza que o irmão fala com todos nós, né, que o Espírito Santo fala, mas que nós tenhamos essa prudência. E o fundamentalismo, que é aquele que interpreta a Sagrada Escritura ao pé da letra. Né? Talvez não seja tão comum, ou seja, depende, né? Mas a gente se fundamentar somente naquilo que a palavra nos diz. Está dizendo lá para eu arrancar tal olho, eu vou lá e prego, irmão, vocês têm que ficar tudo certo, o Senhor está falando aqui que eu tenho que arrancar, né? Cortar a mão não sei o que, fazer não sei o que. Então nós precisamos ter esse conhecimento, e eu coloquei aqui, Liz, e a Liz vai ficar feliz agora, para que a gente não realize, não caia neste erro. Por isso que nós temos algo muito importante, que é a nossa formação, a palavra e a pregação, roteirização. E quando nós nos aprofundamos, quando nós aprendemos a fazer o nosso roteiro para a pregação, e ali a gente vai ter diversas ferramentas, a gente não cai nesse erro, porque nós vamos aprendendo a interpretar a palavra. Nós vamos aprender com as próprias ferramentas que a própria RCC nos diz, vai aumentar a nossa intimidade com o Senhor, o nosso conhecimento, e as nossas pregações elas vão ficar riquíssimas. Como eu disse, depois que eu descobri a análise narrativa, eu tenho buscado me atentar nos significados. O que significa? Aparece tal palavra lá, casa. Né? Casa na Bíblia vai nos dizer, sempre que o Senhor se refere à casa, vai se referir, vai ser interpretado como um lugar de intimidade. Porque quem nós acolhemos na nossa casa? Só quem a gente tem
que às vezes acolhe um ou outro, mas geralmente nós estamos em casa conosco aqueles que nós, amigos, pessoas próximas. Então, a formação, ela nos auxilia a entender, a ter esse desejo de buscar o que de fato a palavra significa, a gente se aprofundar, né? Como disse ontem, eu fiquei surpresa com a palavra, foi uma falha minha, eu nunca me atentei o que significava, Paulo e Saulo, sabia em si, né, da palavra, mas não na questão do nome, e eu fiquei surpresa, e isso enriqueceu a pregação, né, do meu pai, no caso, né? Não a minha, mas né, foi tão interessante o adendo que ele fez dentro daquilo que ele estava pregando. E também nos livra, quando nós estamos ali, irmãos, no nosso tripé, da livre interpretação. Quantas vezes, então, como eu disse, unindo as duas, né, na questão fundamentalismo e da livre interpretação, elas estão unidas. Me livra de interpretar a palavra errada, de tirar as minhas próprias conclusões, que às vezes foi dito tal coisa em determinado tempo, mas como que se aplica isso dentro do nosso tempo? Será que de fato é aquilo que o Senhor quis se referir ou não? Então, quando nós estamos apoiados, a gente tem essa autoridade espiritual. E também a apologética. Nós, quando estamos amparados, irmãos, nós temos a autoridade para defender a nossa fé, para defender aquilo que é certo e aquilo que é errado. Só se ama aquilo que se conhece. Se eu quero anunciar a palavra de Deus, se o Senhor me chamou para este ministério de pregação, eu preciso conhecer a minha fé, eu preciso conhecer a minha igreja, eu preciso defender com unhas e dentes. Vai dizer que daqui a uns tempos nós não teremos mais o direito de ter, né, para cada um falar uma coisa, a palavra na mão, que nós não teremos mais o direito de ter um catecismo, mas há algo que ninguém tira de nós, que é o conhecimento. Então, se eu conheço, eu zelo por isso, eu tenho autoridade para pregar sobre isso, né, para contestar, para falar, opa, não é assim, né? E quantos irmãos têm tentado como posso dizer, nos confundir? O mundo tem tentado nos confundir com muitas coisas. Aquilo que era certo hoje já não é mais certo, né? Viver a castidade, um exemplo para os jovens, né, irmãos? Eu namoro, é muito difícil. Para muitos, nós temos lutado para viver um namoro ordenado, né? Não é fácil, irmãos. Mas para muitos fica cafona, que perca de tempo. Mas se eu não conheço de fato aquilo que o Senhor me diz sobre isso, como que eu vou viver? Será que de fato a minha consciência não vai adiantando e falar, é verdade, por que eu vou esperar? Por que o Senhor, né? O que eu vou ganhar com isso? Mas quando nós conhecemos a beleza, olha lá, vai entrar na tradição, né? As catequeses de São João Paulo II, a teologia do corpo, que belíssimo quando a gente consegue descobrir, as escamas caem dos nossos olhos, a beleza, meu Deus, como é belo viver a castidade. Eu vou olhar para o Gustavo e ver o quão belo ele é templo do Espírito Santo. O Gustavo vai olhar para mim e não me ver como um pedaço de carne, mas vai entender a beleza do esperado. E tudo isso, irmãos, é aqui a parada do nosso tripé. E se nós, né, nos descuidarmos, em breve a gente vai estar discordando da nossa igreja. A gente vai estar pregando aquilo que a nossa igreja não prega. Então, irmãos, para a gente já ir finalizando este momento, né, como eu disse, talvez não seja uma novidade em si, mas são pontos em que nós precisamos melhorar, em que nós precisamos, ao sair desta formação, meditarmos. Será que de fato as minhas pregações têm sido boas? Será que de fato as minhas pregações têm sido fundamentadas? E eu não estou falando aqui, alguns falam mais bonitos, outros não, outras são pessoas mais simples, mas para que eu tenha unção, para que a minha pregação ela tenha eficácia, eu preciso estar unindo aqui ao nosso tripé e ao Espírito Santo. Ser nosso o agir do Espírito Santo. Permitir que o Senhor use de nós para transformar vidas. Então que nós possamos sair daqui com esse desejo, né, de buscar mais, de nos aprofundar, de nos alinhar. E eu finalizo com... A gente vai fazer um momentinho de oração, minutinhos, cadê o ministério, o irmãozinho da música? Vocês não querem que eu cante, né? Senão nós vamos acabar por aqui. Nós vamos embora, irmãos, que não vai dar certo. Mas algo que me intrigou e eu tenho me questionado foi... Todo mundo conhece o professor João Cláudio Rufino aqui? Eu estudo com ele, comprei um curso dele há algum tempo. Conforme eu tenho tempo, eu não vou estudar. Eu tenho buscado, vamos também ser uma pessoa melhor.
E eu acho ele, assim, um excelente professor, muito conhecimento, fala inúmeras línguas, né? Muito conhecedor da nossa igreja, é professor. E um dia falaram para ele que a pregação dele era só mais uma. E tipo assim, não tinha nada demais, era mais uma. E aquilo ele foi movido ao desejo de ser melhor, de se aprofundar. E eu não digo aqui, irmãos, minha pregação precisa ser melhor que a Liz, ou a Liz melhor que a minha, não nesse sentido. Mas que não estava tendo eficácia, que a gente estava apenas jogando palavras e não vinha acontecer nos grupos de oração ou nos lugares onde ele era levado. E aquilo, ele se confrontou e falou, opa, é verdade, eu preciso melhorar, eu preciso me aprofundar. E conforme nós vamos estudando, a gente vai ganhando mais conhecimento, mais propriedade, e a gente vai também tornando as nossas pregações melhores. Então vamos ficar em pé um pouquinho, coloca a mão no seu